Diálogo. Projeto Bom, boa noite, nós estamos aqui para mais uma realização do Projeto Diálogos, que é uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que tem como objetivo registrar a história da psicologia através da história de personagens que se destacam na construção do conhecimento, do fazer, da ciência nesta área. Nós estamos hoje com muito prazer que recebemos, portanto, hoje a psicóloga Maria Helena Souza Pato, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade do Instituto de Psicologia da USP, que tem, além disso, uma vasta experiência na área de psicologia escolar. E para entrevistá-la, nós temos aqui as psicólogas Adriana Marcondes, Marilene Proença, Wanda Maria Junqueira e Ana Bock. A primeira pergunta que eu pensei foi sobre a tua trajetória profissional. Então, eu gostaria muito que você contasse um pouco a história do seu envolvimento com esse tema da psicologia escolar. Eu fiz psicologia na USP e o meu interesse por psicologia foi, como talvez o interesse de todos nós por alguma coisa, muito direcionado dentro da família. Não que houvesse nenhum psicólogo na minha família, mas a minha mãe, por questões da biografia dela, uma mulher que queria muito estudar e que acabou interrompendo os estudos e ficou com essa frustração, evidentemente que eu fui a herdeira da realização do desejo dela, né? E ela tinha uma admiração muito grande por uma amiga dela psiquiatra. E ela queria que eu fosse psiquiatra. E eu vestia a camisa de alguma coisa psi, né? É só que psiquiatria não dava, porque eu tinha que fazer um vestibular para medicina, e eu sempre fui péssima em exatas. Gostava muito de humanas, eu fiz o clássico, né? Na época que ainda havia aquela divisão, e gostava muito de literatura, e acabei, então, satisfazendo minha mãe, fazendo o curso de psicologia. Dentro do curso de psicologia que eu fiz, eu terminei o meu curso chegando nos anos 70, né? O curso naquela época era um curso muito simplificado, eu diria. Era um curso baseado nos manuais de psicologia, dessa psicologia clássica, dessa psicologia norte-americana. E o único tema que me interessou foi um texto que me caiu nas mãos, já no quarto ou no quinto ano, já não me lembro mais, que era um texto sobre as crianças pobres, as crianças carentes culturais. E o texto eu me lembro bem que se chamava Os Falsos Débeis. E isso de alguma coisa me pegou. Me pegou, talvez, novamente pela biografia, né? Porque eu fiz grupo escolar num bairro aqui recém-chegada do interior, num bairro aqui da periferia de São Paulo, na Zona Norte, um bairro chamado Tremembé, lá no pé da Serra da Cantareira. Eu fiz um grupo escolar que atendia uma clientela muito pobre. E eu tive coleguinhas muito pobres, que vinham de uma favela de imigrantes nordestinos. E eu sempre me senti muito incomodada com aquilo, porque eu era a primeira da classe, eu já entrei alfabetizada para a escola. E eu ficava muito incomodada, revoltada com aquela diferença, com a maneira como essas crianças eram tratadas na escola. E eu tinha uma avó comunista. A mãe da minha mãe era filiada ao Partido Comunista Brasileiro e andou me dando umas lições durante a vida, me doutrinando, né? E juntou tudo isso, esse texto fez muito sentido para mim.
Então, a partir desse contato com esse texto, que falava dessa coisa das crianças pobres, que não são débeis, que, na verdade, são carentes culturais, e a questão toda da aprendizagem escolar e tudo, eu comecei por aí. E aí entrei e daí não saí. Quer dizer, eu passei a vida inteira, né, mergulhada nisso. Eu dei psicologia escolar e problemas de aprendizagem durante 25 anos. Como é que você se vê resistindo a um movimento social, a uma força social que é sempre contrária às suas vontades? A resistência, esse contradiscurso, esse contraquadro que a gente vai procurando ajudar a construir, e muitas pessoas constroem esse contraquadro, não é? Ajudam a construí-lo, não é uma coisa minha. Eu comecei a construir basicamente, e, portanto, fazer a crítica da teoria da carência cultural, que foi a coisa que me encantou e que me levou para a psicologia escolar, né? Foi a partir de duas coisas, né? Primeiro, a ida às escolas de periferia e aos bairros de periferia, né? Com um grande desafio de realmente olhar para essa realidade, observá-la de uma maneira vivida e pensada. Eu acho que isto eu aprendi fazendo alguns cursos na pós-graduação, quando eu estava preparando meu doutorado. Por exemplo, o curso da Ecleia Bose e outros cursos, mas principalmente da Ecleia Bose, né? Que me mostrou como é que nosso olhar sobre a realidade passa por filtros que nos impedem de vê-la, né? Inclusive os filtros teóricos, os filtros desses estereótipos rasos, pseudocientíficos quase senso comum, né? Que são essas afirmações dessa psicologia superficial, dessa psicologia de algibeira quase, né? Bom, a partir daí, a partir do momento que eu pude olhar para essa realidade, vivê-la, não é? E pensá-la criticamente, não tinha escolha. Eu tinha que começar a, de alguma maneira, denunciar, não é? E, de alguma maneira, chamar os psicólogos para uma reflexão a respeito do exercício da sua profissão. E fazer também a crítica da escola. Olha, não é fácil a gente ocupar o lugar de quem diz o rei está nu. Eu fiquei aí dizendo, olha, o rei está nu, essa psicologia é uma psicologia perigosa, essa psicologia caminha afinada com os interesses não populares, essa psicologia é uma psicologia que contribui para a dominação, essa psicologia chega a ser, em determinados momentos, criminosa. Essa psicologia pode simplesmente tirar de certas crianças e de certas pessoas o seu direito de cidadão. E por isso que eu disse, até numa publicação aqui do Conselho, que os laudos psicológicos eram verdadeiros crimes de lesa cidadania. Eu usei essa expressão, não é? E deve ter causado muita raiva entre os psicometristas, mas essa raiva não chega até mim, até porque eu nunca estou muito exposta, não é? Bom, resisti. Tudo que eu escrevi foi nessa direção. Todas as palestras que eu fiz do Oiapoque ao Chuí foram nessa direção. Teve uma época que eu vivia de mala na mão no aeroporto, indo para lá, indo para cá. Atualmente faço menos isso, né? E não sei o que foi que no que isso resultou. Certamente está muito longe do que eu gostaria de ter contribuído para fazer surgir, né? Existe uma certa melancolia, portanto, né? Você bate a cabeça nos 50 anos, que eu já bati, não sei se vocês repararam, tem até um galo aqui, e você fica se perguntando, né, o momento dos balanços, o que foi que eu fiz da minha vida, né? E como grande parte da minha vida eu dediquei a isso, a pergunta é inevitável. Valeu? Se eu olhar em termos muito imediatistas, eu acho que não valeu.
eu ainda vejo... Bom, a educação eu vejo cada vez pior. Embora digam os mais otimistas ou realistas, não sei, que a semente fica. E que atualmente tem muito mais gente falando a nossa língua do que existia há 10 anos atrás. Eu tenho ouvido isso. Do ponto de vista da psicologia, eu sou um pouquinho mais otimista. Até porque eu acho que é um âmbito um pouco menor. Mas eu acho que nós que trabalhamos para formar esse contraquadro, não é? Para convidar os psicólogos a uma postura mais reflexiva e mais crítica, eu acho que muito devagar, muito aos pouquinhos, eu acho que isso está chegando a essa comunidade de psicólogos. Quer dizer, ainda tem muito curso por aí, muito ruim, ensinando uma psicologia de 5ª categoria, não é? Uma psicologia que certamente vai prejudicar pessoas, isso me preocupa muito, mas eu tenho a impressão, não sei se eu estou querendo me consolar um pouco, mas eu tenho a impressão de que não foi em vão. Que essa atitude é mais frequente hoje do que era quando eu fiz o curso de psicologia, em que ela absolutamente não existia. Não existia postura crítica. Apesar de a gente estar falando aqui de termos superado a teoria da carência cultural, que você avaliasse um pouco das políticas para a educação, para a escola pública, os programas que são feitos para a escola pública, se nestes programas, nessas políticas, você percebe superada essa questão da carência cultural, ou se ela ainda está presente em programas que são pensados neste momento ainda. Quando eu me formei, eu passei 1 ano nos Estados Unidos. Ainda a teoria da carência cultural vigindo, e os programas de educação compensatória. Eu visitei alguns daqueles programas de educação compensatória, né? Com aquelas crianças todas negras, porto-riquenhas e tal, né? Mas, na época, já havia um movimento contrário lá, já tinha começado a haver uma crítica à teoria da carência cultural. Mas eu ainda trouxe todo aquele material de teoria da carência cultural e cheguei aqui e fiz a minha tese de mestrado, que é uma tese de teoria da carência cultural. Tanto que todos eles que eu acho em sebo, eu compro. Eu compro para poder esconder aquilo, né? Porque se bem que não devia ser assim, porque não é, é aquele negócio, você começa andando na mão para depois poder andar na contramão. Mas que eu compro. E escondo, né? Jogo fora, enfim. Mas quando eu reli esse livro recentemente, porque eu não costumo ler o que eu escrevo, quando publico eu não leio, eu nunca li meus livros. Eu reli umas partes desse, como é que é, privação cultural e educação compensatória pré-escolar, eu nem sei como é, tese de mestrado. Eu vi que já tinha um germenzinho ali no último capitulinho de 2 páginas, que começava, será que existe mesmo isso e tal, né? Quer dizer, o germen estava lá. Mas quem me ajudou a olhar de esguelha para essa coisa foram os pobres, as pessoas pobres da periferia. Porque eu estudei muito a teoria da carência cultural e lá vou eu para os bairros pobres. E chego lá e eu começo a conviver com essas pessoas e não bate com a teoria. Porque a teoria mostra essas pessoas como poços de deficiências. Né? Eles são incapazes de falar, pensar, eles não têm motricidade, tem problemas de motricidade, problemas de linguagem, problemas emocionais, problemas perceptivos, problemas motores, etc, etc. E eu chegava lá e não via nada disso. Eu via crianças que falavam uma língua que eu entendia, falavam português, ninguém falava uma língua absurda, todo mundo falava português, com essas diferenças gramaticais que marcam a língua nas diferentes classes sociais. Pessoas que propunham, criavam, refletiam, faziam, construíam, se viravam em condições
quase inviáveis de vida, desenvolviam estratégias de sobrevivência, faziam críticas fundadas à escola, tinham crítica da escola, não tem quando estão dentro da escola. Vai entrevistar uma mãe fora da escola para você ver, muda de figura. Então foram essas as primeiras pessoas que me mostraram que esse negócio estava errado. Juntei com toda essa teoria que me permitiu fazer a crítica e fui aos poucos, quer dizer, eu acho que meus trabalhos são passos na direção da superação total da teoria da carência cultural. Escrevi Psicologia e Ideologia, depois é que veio esse outro, e atualmente estou fazendo um outro que vai mais fundo na crítica da psicologia. Por quê? Porque eu estou tentando reconstituir a construção histórica da psicologia no Brasil. Porque sem história não dá. Não é? Sem a constituição histórica. Você só pode entender o presente se você recuar ao passado. Não é? E outra, atrás dos fundamentos históricos das ideias. Porque se você não partir dessa ideia desse princípio de que as ideias são geradas numa realidade social concreta, você cai no idealismo. As ideias vêm de onde? Né? Então, eu estou em busca da constituição histórica das ideias presentes na psicologia. – 98% das crianças no Brasil estão na escola, 30% dos brasileiros estão na faculdade, e mais uma outra estatística. Eu estava esperando a hora que essa estatística ia vir a público. Por quê? Porque eu acho que a política educacional atualmente é feita com dois objetivos: baratear a escola pública, o ensino, ao máximo. Essa história de acabar com a reprovação, essa coisa das classes de aceleração, esse negócio de botar as crianças de 14 anos todas para os supletivos da vida, isto tudo é ditadura do Banco Mundial, que está financiando nesse momento a educação em alguns estados brasileiros, no sentido de baratear o custo per capita dentro do sistema educacional. O outro objetivo, quer dizer, são dois objetivos, um é baratear e o outro é maquiar estatísticas. Por quê? 98% das crianças brasileiras dentro da escola, ok. Mas dentro de que escola? Aprendendo o quê? É uma farsa. Esses indivíduos jamais vão ter condições de competir em pé de igualdade com quem fez uma escola particular, em emprego, em vestibular, no que for. Eles estão criando a ilusão para essas pessoas de que elas vão ter igualdade de condições de competição no mercado de trabalho se elas estudarem. Se elas frequentarem essa escola. Não é? E o que está havendo, então? Uma nova política que segura os excluídos dentro do sistema escolar. Está adiando a exclusão. O Pierre Bourdieu tem um livro lindo que saiu uns 2 anos atrás, chamado A Miséria do Mundo, no qual tem uma parte que é sobre escola na França, em que ele denuncia isso, acontecendo na França desde os anos 50. Isso está acontecendo agora aqui no Brasil. Houve uma época que a teoria da carência cultural estava, assim, muito presente na política educacional. Eu não sei se nessa política atual tem alguma teoria por trás. Tem o famigerado construtivismo, que eu acho que tem, sim, o pressuposto de que estas crianças das classes populares têm um desenvolvimento cognitivo atrasado. Eu acho que tem. Eles têm. Na medida em que dizem, né, que são crianças que estão numa fase pré-silábica e sei lá o quê. Eu não entendo disso. Né? Aliás, tem uma piada engraçada a respeito disso, né, que diz que daqui a alguns anos perguntarem para uma criança pobre por que ela não está mais na escola, né? Por que ela não terminou a escola, por que ela não estudou, ela vai dizer, olha, porque eu tinha uma doença séria, eu era pré-silábica. Né? Então, eu acho que está sim, viu, Wanda? A teoria da carência cultural ainda continua orientando esses técnicos que fazem essa política educacional, e a teoria da carência cultural é uma
neta ou uma filha das teorias raciais do começo do século. E quanto mais eu estudo as teorias raciais, mais eu confirmo, eu chego a essa conclusão. É um racismo disfarçado, é uma teoria baseada fortemente no conceito de desigualdades, e eu acho que está aí. Eu acho que ainda está aí, sim, com toda a força, principalmente através do construtivismo, que é o referencial teórico maior da política educacional hoje, não é? É só quando eu vejo essas crianças nos ambientes delas, na casa delas, na rua, brincando, eu não vejo essa deficiência cognitiva que dizem que elas têm. Eu não vejo. A pergunta que eu queria estar fazendo é mais no âmbito da pesquisa, né? Então, você que tem tido essa experiência longa, né, como pesquisadora e como uma pessoa que tem lido projetos de pesquisa, dado pareceres a esses projetos, que tem participado, portanto, muito intensamente nessa área, como é que você vê a pesquisa na área educacional hoje? Que dificuldades você vê acontecendo nessa área e que perspectivas, né? Até uns anos atrás, o único modelo de pesquisa que era considerado científico era o modelo experimental. Né? A pesquisa que não tivesse dados e não tivesse sofisticadíssimos tratamentos estatísticos não era uma pesquisa. Né? E eu acho que nós conseguimos, e aí foi muita gente, né? Muita gente. Nessa área de método recebeu uma atenção grande de muitas pessoas, né? E gente do Rio também. Eu me lembro que li coisas muito interessantes do Gaudêncio Frigoto, que li muitas coisas do Lembo, relacionadas com essa coisa da pesquisa, e quebrando esse mito de que pesquisa é só a pesquisa nos moldes experimentais. Não é? Olhando o mundo como composto de variáveis dependentes, independentes, mexe nas independentes para ver o que acontece nas dependentes, quantifica e descreve os dados. Né? Eu acho que, desse ponto de vista, do ponto de vista de método, essa metodologia nova, chamada qualitativa, essa metodologia chamada etnográfica, essa secundarização que houve dessas ideias de amostragem, não é? Essa ênfase que houve, a mais recente, nos estudos qualitativos, nos estudos de caso, eu acho que isto fez a psicologia progredir muito na produção de conhecimento. E mais, eu acho que permitiu à psicologia passar da produção de conhecimento para a produção de compreensão do seu objeto de estudo. Eu acho que pode parecer um jogo de palavras, não é? Mas não é. Eu acho que uma coisa é o conhecimento, que é esse conhecimento tradicionalmente neutro, objetivo, que é frio, que é distanciado, que é impessoal, não é? E outra coisa é este conhecimento produzido no calor de um estudo de caso, em que você aprofunda o contato com a realidade estudada. E você sabe onde a pesquisa começa, mas você não sabe como é que ela vai terminar. Porque a realidade estudada penetra no mais profundo do seu projeto de pesquisa. Ela está presente na pesquisa. Ela não é uma coisa externa à pesquisa, ela faz parte. Né? E a produção, então, da compreensão do objeto de estudo. É preciso compreender o que nós estamos estudando. Se for uma família, é inseri-la num contexto maior, não é? Que lugar social ela ocupa, qual é a sua trajetória, de onde ela vem, por que vem, como vive, o que pensa, quais são as suas dores, quais são as suas frustrações, quais são as suas esperanças. Né? Eu acho que isto é fabuloso.
Eu acho que é por aí que a gente produz um conhecimento que é mais do que conhecimento, é compreensão, que eu acho que é o objetivo máximo, para mim, da pesquisa, da busca de resposta para algumas perguntas. Né? Então, desse ponto de vista, eu acho que houve, sim, progressos. Eu acho que, muitas vezes, também, até por conta dos cursos de formação, porque eu acho que falta basicamente o quê? Falta história, falta filosofia nos cursos de formação de psicólogos e falta um bom curso, que para mim devia ser durante todos os anos, os 5 anos, de método. Poderíamos aprofundar a formação dos psicólogos como pesquisadores. Deveríamos fazer isso. Nas pós-graduações, então, sem dúvida, e continua faltando isso na pós-graduação. Por quê? Porque os psicólogos costumam ter o seu treino e método onde? Nas matérias de psicologia experimental. Não digo que não é importante. Eu acho que é um primeiro contato com a ideia de rigor científico. Mas não pode parar aí, porque existem outros mais compatíveis com certas concepções teóricas. O método experimental não é compatível com algumas teorias. Não estou falando em quantificação, hein? É outra coisa. Essa história de dizer que método quantitativo é pesquisa positivista e qualitativo é pesquisa materialista histórica, isso é uma bobagem. Se existe alguém que quantificou para burro, foi Marx, né? Que passava noites analisando tabelas de salários, de preços, e fazendo 1000 contas para poder bolar aquela teoria toda que ele bolou. Né? Então, não é quantitativo. Não existe nenhum mal em quantificar. Não é? O importante é o que você faz com a quantificação. A quantificação é abstrata. O empírico é abstrato. O empírico só se torna concreto quando você insere aqueles dados num contexto maior, para poder entender o significado daqueles números. Daí, você tem uma concretização daquilo que é abstrato. O empírico é uma abstração. Né? Então, eu acho assim, progredimos muito, mas agora precisamos garantir que os futuros pesquisadores dominem as novas propostas metodológicas que vieram com novas concepções de mundo, de sociedade e de homem. Né? Eu acho que é isso. Qual a importância que você atribui à pesquisa histórica na formulação das questões que a psicologia enfrenta hoje? Nós temos a psicologia hoje constituída por diferentes áreas, não é? Uma das quais é a psicologia do desenvolvimento, que já recebeu outros nomes. Antigamente era psicologia evolutiva, né? E uma psicologia do desenvolvimento muito próxima, fazendo parte mesmo da constituição da chamada pedagogia nova, da escola nova, aquela coisa toda. Não é? Tanto que o Lourenço Filho diz, numa das obras dele, lá da década de 20, porque foi lá que eu fui parar, ele diz que 2 ciências são as ciências constitutivas dessa nova pedagogia, a biologia e a psicologia. E daí eu vou ver que psicologia essa é uma psicologia de uma base bastante biológica também, e é a psicologia clássica do desenvolvimento. Essa psicologia do desenvolvimento que, de alguma maneira, está aí até hoje. Ora, tanto a pedagogia nova como a psicologia científica são filhas de um mesmo momento histórico. São filhas da história moderna, da história contemporânea, né, que corresponde à ascensão da burguesia no mundo ocidental. A burguesia e seus projetos, a burguesia e seus interesses, né,
Muito bem. Então, é possível, sim, você estudando história, saber por que é que a pedagogia nova tem as características que tem. Que homem se está querendo formar? Não é? E tendo em vista que interesses? Que modelo de homem, que modelo de sociedade, tendo em vista atingir que objetivos? Eu quero que você fale um pouco da formação dos psicólogos. E como é que você vê hoje os desafios para a formação dos psicólogos. Mas quero que você responda uma coisa que eu quero ouvir. Quero que você fale dessa formação da perspectiva do desconforto, da perspectiva do compromisso, que são dois termos que você usou várias vezes. Então, que desafios estão colocados para a formação dos psicólogos hoje, que a gente, como formadores, precisaríamos estar atentos? Pois é. Olha, Ana, eu acho que talvez, viu? Eu participei aí há uns 2 anos atrás, né, de uma tentativa lá no Instituto de uma reformulação curricular. Nós fizemos uma proposta de reformulação curricular. Ficamos 1 ano inteiro e produzimos um caderninho e tal, que foi uma desgraça. A instituição não quer mudar. Foi um erro, porque foi uma coisa constituída de cima para baixo e ninguém perguntou para essa instituição se ela queria mudar. E, na verdade, não quer. Está cristalizada há décadas, exatamente da mesma maneira. Os departamentos são feudos. Ninguém vem me dizer o que eu devo dar, o que eu não devo dar, é como eu devo dar, enfim. A própria estrutura dos cursos de psicologia, a própria estrutura da universidade hoje é um obstáculo a ser superado para qualquer mudança curricular, qualquer mudança na formação dos psicólogos. Bom, o que eu posso dizer para você hoje para você ficar contente? Porque você me pediu para dizer o que você quer ouvir. Olha, Ana, eu acho o seguinte, que tem uma coisa que é nuclear nessa formação dos nossos psicólogos, que é o lugar da ética nesse curso e a concepção de ética. Eu acho que esse curso de ética profissional, da maneira como tem sido dado, pelo menos até onde eu sei, pode ser que em algumas faculdades seja muito bem dado, é um curso que reduz o conceito de ética a 2 ou 3 coisinhas. Ética do psicólogo é dar um caráter confidencial aos laudos, ser discreto. Alguns professores em sala de aula chegam até a dizer que faz parte da ética atender de tailleur. Outro dia os alunos vieram me contar. Não é? Então, ou seja, uma concepção muito instrumental de ética. Ética é muito mais do que trancar a 7 chaves os laudos. Porque esses laudos, na verdade, mostrariam como são as pessoas. Mostram nada. Eu não acho. Eu acho que, enfim. Bom, então a ética, não é? Porque eu acho que os psicólogos, de maneira geral, não sabem o que é ética. Ética na sua concepção filosófica. Ética, para mim, é toda ação orientada para valores positivos. E aqui eu estou me valendo da Agnes Heller. O que são valores positivos? São valores comprometidos com a humanização, com a promoção da vida, com a promoção da dignidade das pessoas.
Esses temas não são discutidos nos cursos de psicologia. O que é humanização? Você precisa de materialismo histórico para entender isto. O homem se constitui ao longo do processo histórico. E o processo histórico deve ser um processo sobre o qual nós possamos intervir para que surja, num determinado momento, o homem humano. Porque toda a evolução social das sociedades acaba indo na direção da desumanização, da coisificação dos homens. Os homens ainda não tiveram oportunidade histórica de se realizar como homens, com aquilo que eles têm de genuinamente humano. Não é? É como diz o Marx, ele se humaniza naquilo que ele compartilha com os animais e se desumaniza naquilo que ele tem de mais humano, que é a capacidade de transformar o mundo para produzir aquilo de que necessita, e transformar de uma maneira intencional. Ou seja, a capacidade de trabalhar. Como é que nós podemos atrelar a psicologia à produção, né, deste mundo em que os homens não sejam coisificados? E o que eu tenho visto é a psicologia a serviço da coisificação. Para mim, quando você bota uma criança na sua frente com aquele monte daquelas coisas, um cronômetro na mão, e fica lá perguntando quem descobriu, quem foi Gengis Khan, e quem fez o primeiro voo sobre o Atlântico, e por que é melhor dar dinheiro para uma instituição de caridade do que dar para um pobre pedindo na rua, ou seja, com uma concepção de inteligência que é a anti-inteligência. A concepção de inteligência que existe nos testes de inteligência é uma anti-inteligência. Quem for inteligente não se sai bem num teste desses. Para pensar, já perdeu. Diz, não, eu prefiro dar para o pobre que está pedindo na rua. 0. No FISC é 0. Agora, quem tem um pouco de crítica vai dizer o quê? Eu não vou dar para uma instituição de caridade. Eu vivo num país em que eu sei que as instituições de caridade são quase todas, se não todas, trambiques que enriquecem pessoas. Está cheio de gente aí milionária na base de instituição de caridade. Não é? Então, a psicologia é uma psicologia que vai na direção da coisificação. Você põe a criança na frente com um cronômetro, essa coisa arada, essas perguntas absurdas todas, não entra em contato com ela, não a vê, não deixa que ela se manifeste. Ela só diz aquilo que você quer que ela diga, ela só faz aquilo que você de antemão já definiu que ela vai fazer. Mesmo as terapias. Qual é o objetivo da maior parte das terapias? É de adaptar a realidade, sem questioná-la. O conceito de adaptação é essa, aceitar o que está aí e adaptar-se ao que está aí. Ser produtivo, ser eficiente, ser obediente. Não é? E eu acho que sem discutir seriamente ética, não dá para comprometer os psicólogos com a realização deste mundo nas brechas existentes no mundo atual. Porque também nós temos que levar em conta o seguinte: existem limitações históricas a certos tipos de atuação. Mas dentro desses limites, o que é que psicólogos podem fazer indo numa direção da humanização, do resgate da dignidade. Né? E o pessoal que vai nessa direção, geralmente é um pessoal que saiu desse âmbito restrito, tecnicista da psicologia. Por exemplo, eu tenho um contato com esse pessoalzinho que trabalha na luta antimanicomial. É um pessoal que foi ler outras coisas que não a psicologia.
É um pessoal que foi ler Foucault. É um pessoal que foi ler todos esses críticos da psiquiatria. E é um pessoal que tem um profundo compromisso com o resgate da dignidade das pessoas. Porque basta entrar num hospital psiquiátrico para ver que a dignidade não está lá. Basta entrar numa sala de aula de uma escola de periferia, numa escola de periferia, para ver que a dignidade não está lá. Esses indivíduos são tratados como coisas. Quer dizer, o que você acha que uma psicologia crítica, uma psicologia que estivesse compromissada com uma outra visão de homem e de mundo, que contribuições você considera que ela poderia estar dando para a educação? Eu acho que a psicologia precisa procurar outras formas de estar com as pessoas, tendo como objetivo ajudá-las. Não é? Ajudá-las no quê? Eu acho que ajudá-las a entenderem o mundo que elas vivem e o lugar que elas ocupam nesse mundo. Eu acho que a psicologia pode ser um instrumento interessante de colaboração com as pessoas, no sentido de que elas reflitam. Reflexão. No sentido de se conhecerem, sim. Mas não aquele conhecimento de um psiquismo considerado como uma caixa fechada, que não tem relação com o mundo e que só tem relação, no máximo, com a família. Porque o meu pai, porque a minha mãe. Né? Eu acho como instrumento de reflexão. É aquilo que a Adriana Marcondes costuma dizer, que eu gosto muito. O psicólogo pode ser um desencadeador e um coordenador, não é? De uma atividade que pode ser individual ou grupal, que ela chama de intensificar o pensar. O pensar, os bloqueios ao pensar, os conteúdos do pensar, as formas do pensar, tem muito a ver, não é, com a sua dinâmica psíquica toda. As suas resistências, os seus mecanismos de defesa, as suas fantasias, as suas angústias. É preciso, sim, quando a gente se propõe a ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, não é, no mundo que está aí, né? Que lugar eu ocupo, que papel eu desempenho. Isso, por exemplo, é fundamental junto a professores. Né? Mas esse intensificar o pensar é fundamental que, para que isto aconteça, é fundamental que lidemos, sim, com fantasias, com angústias, com defesas, com matéria psíquica, com esse objeto da psicologia. E quando eu falo aparecem no grupo ou individualmente fantasias, angústias e mecanismos de defesa, eu estou dizendo alguma coisa a mais, né? Eu estou dizendo o seguinte: uma das teorias que eu acho muito interessantes para que os psicólogos se aprofundem, se apropriem, mas também conheçam a crítica que foi feita a ela, porque ela é datada, como todas as ideias, é a psicanálise. O Freud produziu, não é, um conhecimento a respeito do psiquismo e da dinâmica psíquica que eu acho que não é de jogar fora, que é um instrumento muito interessante para você trabalhar com as pessoas. Não é? E tendo em vista muitas e muitas vezes, e por quê? Né? Porque se volta a psicologia no âmbito da saúde, né? Que tem sido uma tendência atual. Né? Eu acho que trabalhar com o sofrimento das pessoas, para ajudá-las a resolver, não é, aquilo, ou pelo menos entender
aquilo que causa, às vezes, um sofrimento insuportável. O objetivo não é adaptar. Não é? É ver as causas do sofrimento e poder entendê-las. Para sofrer menos, não importa como você seja. Não é virar necessariamente heterossexual, mas é poder trabalhar com uma outra pessoa as angústias do homossexualismo, que são historicamente produzidas. Não é? É poder ver, junto com os professores, de onde vem todo o desespero deles. E eles poderem pensar de uma forma que eles identifiquem o real inimigo. Porque, geralmente, o que eles fazem? Eles identificam errado o inimigo. O inimigo é a criança e é a família da criança. Nesse sentido, essa expressão do intensificar o pensar, eu acho perfeita. E não é coisa puramente mental, nesse sentido intelectual. Quando a gente fala intensificar o pensar, é mobilizar a pessoa inteira. Mas, enfim, é uma experiência interessante, né? Porque te obriga a pensar. E coisas que normalmente você não para pensar. Você vai fazendo, vai escrevendo e tal, mas essas sínteses que esse tipo de programa obriga são sínteses que são importantes. Para mim foi muito importante, até porque só eu percebi onde é que estão as brechas. Eu queria, em nome do Conselho, estar agradecendo a Adriana, a Marilene, a Ana, né, a todo mundo que ficou aqui também, ajudando a construir as questões. E, de modo muito especial, né, a Maria Helena, que acho que conseguiu falar o tempo todo com uma paixão, né, de uma situação muito difícil, que, apesar de denunciar essa situação, nos deixou ainda com muito mais esperança do que a gente já tinha quando começou essa conversa, né? Então, realmente, um agradecimento muito carinhoso em nome do Conselho, né? E com isso a gente conclui mais esse projeto Diálogos, né? Obrigada mais uma vez.